Foi-se o tempo em que as mães ficavam no escuro antes do nascimento do seu bebê. Claro que surpresas são boas, mas nunca quando o assunto é a saúde do seu filho, a qualidade do nascimento do seu bebê. Por isso, cada vez mais, as mães vão buscar ajuda e entre essas principais ajudas, a gente tem o pré-natal pediátrico. É da natureza humana a gente gostar de surpresas, mas até onde vai esse limite da responsabilidade da saúde do seu bebê e a grande surpresa nesse grande dia? Até que ponto a gente pode confiar realmente essa responsabilidade em evitar surpresas que nem sempre podem ser agradáveis ao dia do nascimento do seu bebê? Bom, nesse vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa grande surpresa, a responsabilidade do grande dia, a grande entrega desse sonho que vai acontecer na sua vida, a tão esperada chegada do seu bebê. Então hoje a gente vai falar sobre a consulta do pré-natal pediátrico. Qual é a importância desse procedimento antes mesmo do seu bebê nascer, para que quando ele nasça a gente evite surpresas, principalmente as desagradáveis, e que a gente possa trabalhar de uma maneira muito mais efetiva caso venha acontecer algum tipo de problema com seu filho. Essa consulta não é única e exclusivamente a prematuros, a pacientes que têm outros tipos de intercorrência. Hoje é preconizado que todo mundo realize essa consulta chamada pré-natal pediátrico. E para você que ainda não me conhece, sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra neonatologista, especialista em gestações de alto risco com pós-graduação em nutrição de prematuros. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o grande pré-natal pediátrico. Vamos lá. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é ruim, o quanto é assustador toda essa sequência de exames que acabam sendo realizados durante o pré-natal. Os antigos até gostam de falar às vezes, quem procura acha. A gente sabe que a medicina evoluiu bastante, que existem exames pontuais que seu filho não pode deixar de fazer durante as consultas do pré-natal em si. Não só o pré-natal pediátrico, mas o pré-natal obstétrico também, que são de extrema importância para a saúde do seu bebê. Bom, acredito que a essa altura já ficou clara a minha missão aqui e a gente poder conversar sobre a real função do pré-natal pediátrico, mas sempre baseada em evidência, né? Sem mimimi, sem mitos, sem histórias, enfim. Medicina baseada em evidência para que o seu filho tenha desde o pré-natal a excelência e qualidade que ele merece, pensando sempre naquela responsabilidade do grande dia. Bom, você sabe qual é a diferença entre o pré-natal pediátrico e o pré-natal obstétrico? Bom, parece óbvio, né? Mas não é. Enfim, o pré-natal pediátrico é aquela avaliação em que o pediatra vai fazer sobre o estado gestacional do seu bebê. O que quer dizer isso? O obstetra é responsável em cuidar da saúde da mãe e o pediatra é responsável em cuidar da saúde do bebê. Isso é importante antes mesmo do nascimento. Por quê? Lembra naquele ultrassom que você fez, todas aquelas medidas? Provavelmente o seu obstetra disse está normal, porque ele leu isso no laudo lá. Não que ele não tenha capacidade de algum tipo de avaliação, mas ele não é o médico especialista na avaliação do seu bebê. Então nessa consulta, o seu pediatra vai dissecar essas informações que vão conter nos exames que você recebeu, nos exames que você já fez. Por exemplo, o ultrassom obstétrico, ali a gente vai ter medidas específicas de tamanho de fêmur, tamanho de circunferência de cabeça, medidas específicas, qual o percentil de crescimento em que seu bebê se encontra. Então essa avaliação muito mais específica deve ser feita pelo seu pediatra. Quem é o pediatra? É o médico responsável da saúde do seu filho, certo? Pensando nos livros, o pediatra deveria cuidar do zero, do nascimento, hoje até mesmo antes do nascimento, né, através do pré-natal pediátrico, até os 17 anos, 29 dias e 11 meses aí da vida dele, né, um dia antes de completar os 18 anos, essa é a especialidade capaz de cuidar dele, do seu filho, certo? O obstetra, quem vai cuidar da saúde da mulher, do sistema reprodutor da mulher, do parto, enfim, uma outra especialidade tão nobre quanto, mas que tem o foco na gestante. Então isso é extremamente importante. Então vamos lá. Mas doutor, você falou que você é pediatra neonatologista. O que quer dizer isso? Durante a formação de pediatria,
Existem várias outras subespecialidades, claro que não menos importantes, que você pode seguir após a sua formação em pediatria. Então eu sou pediatra neonatologista. Eu fiz mais uma pós-graduação, vamos assim dizer, em neonatologia. Então eu sou um especialista em bebês, especialista em gestação de alto risco. Então o fato de ser pediatra neonatologista, claro que eu não trabalho só com gestações de alto risco. As gestações de baixo risco, claro que é muito mais tranquilo e a grande maioria dos bebês vão se encaixar aí nesse quadro de baixo risco. Beleza? Agora que ficou clara essa diferença, né, a diferença das responsabilidades, eu quero falar um pouquinho por que o pré-natal pediátrico pode literalmente salvar a vida do seu bebê, ou oferecer uma qualidade de vida, tanto pré quanto pós-nascimento, muito maior do que se você não realizar esse tipo de consulta. Isso faz bastante diferença. Bom, dentro dos exames, né, a gente sabe que hoje em dia tem toda uma bateria de exames realizadas ali durante o pré-natal obstétrico e o pré-natal pediátrico vai trabalhar ali de maneira complementar. O que é isso? Vou dar um exemplo bem específico. Antigamente, o ecofetal, em que eu vou fazer uma avaliação específica do coração do bebê, só era solicitado em gestações de alto risco. Por que isso mudou? Principalmente dentro do pré-natal pediátrico. Um ultrassom obstétrico, aquele ultrassom que é repetido várias vezes ao longo da gestação, 3D, 4D, chupando o dedo, enfim, abriu, fechou, toda aquela história que todas as mães já conhecem, que adoram ficar vendo o bebê ali dentro, o que é normal, né? A gente já falou sobre a surpresa. O ultrassom só vai me dizer que ele tem um coração, que ele possui 4 câmeras. Existem várias doenças em que o bebê tem um coração e tem 4 câmeras. Então, olha só a importância, né? E por que a gente preconiza tanto a questão do ecofetal. É muito importante, porque ele vai me dizer todas as estruturas que existem ali dentro do coração do seu bebê. Quais os vasos, quais as veias, quais as artérias, enfim, toda a estrutura cardíaca do seu bebê. Mas isso é importante? Sem sombra de dúvida. Se antes mesmo do bebê nascer eu já tenho um tipo de informação que ele tem alguma patologia, alguma alteração cardíaca, eu vou pensar como vai ser esse nascimento, qual vai ser o melhor local de nascimento, se eu vou precisar de um centro de referência para aquele bebê nasça. Então, pensando em cardiopatias, né, doenças do coração, é extremamente importante esse exame. Tá vendo a importância aí dessa avaliação? E quem vai fazer o segmento disso? O seu pediatra. Ele vai fazer essa avaliação desse exame antes do bebê nascer. Então, lembra daquela responsabilidade que a gente falou? Olha o tamanho dessa responsabilidade. Infelizmente, em locais em que a gente tem um menor aporte, onde não são realizados os ecos fetais, né? Normalmente isso é realizado em grandes centros, a gente tem bebês que nascem e no nascimento o bebê não respira, o bebê não fica rosinha, aí você vai auscultar, tem um baita de um sopro. Meu Deus, eu tenho um cardiopata. E aí? Então imagine a correria que vai ser com esse bebê, todas as intercorrências, porque a gente falou, é uma caixa de surpresa. Então durante o seu pré-natal é extremamente importante você ter esse segmento através do ecofetal. Outros exames não menos importantes, a gente vai fazer a avaliação da possibilidade de síndrome. Com certeza aí você, gestante que está me ouvindo falar, ficou tensa com a realização da translucência nucal. É o ultrassom realizado no bebê, em que vai ter uma avaliação específica de medida da nuca do seu bebê, que pode ou não me dizer se existe a possibilidade de certas síndromes. Então, quando eu já tenho esse tipo de alteração durante a gestação, claro que vai ser completamente diferente o segmento desse bebê. Até mesmo com outros exames, outros procedimentos, o como esse bebê pode vir a nascer, e isso é extremamente importante. Dentro dessa consulta também de pré-natal pediátrico, vai ser discutido a via de parto. Por mais que as condições sejam obstétricas, ou seja, é o obstetra em conjunto com o binômio mãe-bebê que vai decidir qual a melhor via de parto para o seu bebê. Mas é claro, doutor, eu tenho um bebê de 5 quilos aqui. O senhor acredita que vai nascer por parto normal?
Pode nascer. Já vi acontecer? Sim, já vi acontecer. Mas a gente sabe que a chance de intercorrências é maiores, é um bebê muito grande, a passagem da cabeça no canal, a passagem do ombro no canal, as pessoas esquecem disso. Então a gente tem que ter um bom acompanhamento e um bom segmento, certo? O rastreio de doenças familiares, é importante o pediatra também fazer esse segmento. Eu tenho um paciente com uma doença reumatológica que a avó tinha, que a mãe tem, existe a possibilidade do meu bebê ter? Sim, o pediatra vai avaliar esse segmento, com certeza. E isso não vai iniciar só quando ele nascer, pode ser iniciado até mesmo durante o pré-natal pediátrico. Conseguir entender a importância da gama de ferramentas que a gente vai ter antes mesmo do seu bebê nascer. Isso com certeza faz muita diferença desde o nascimento dele. Bom, as perguntas mais comuns que eu recebo, isso é muito comum aí quando a gente abre a nossa caixinha de pergunta é: pré-natal pediátrico somente para mães de alto risco? A resposta é simples e clara: não, Todo bebê deve ter essa sua avaliação gestacional. Desde o início, esse acompanhamento deve existir. Gestações de alto risco, claro que o segmento pode ser um pouco mais diferenciado, mas todas as gestantes devem passar por uma avaliação no pré-natal pediátrico, certo? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de deixar bem claro. Então, somente gestações de alto risco? Não. Todas as gestações devem ter um acompanhamento de pré-natal pediátrico. Segunda pergunta: quais os principais exames que esse pediatra irá avaliar? Sem sombra de dúvida, todos os exames já realizados pela gestante, o seu pediatra deve avaliar. Exames de sangue, culturas de sangue, exames de urina, lembrando que a principal causa de prematuridade é infecção e dentre as infecções a mais comum é a infecção urinária, então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse fator, certo? O eco fetal, em que a gente vai ter a avaliação da estrutura cardíaca do bebê, e o ultrassom morfológico, que vai me dar toda a estrutura por completo desse bebê, que pode vir a ter algum tipo de alteração e terá um segmento diferenciado, certo? Então estes são os principais exames. Todos eles, esses que eu acabei de citar, não são invasivos, ou seja, não dói, não tem nenhum tipo de desconforto, nada disso. Caso o seu bebê tenha algum tipo de alteração, outros tipos de exames podem ser feitos muito mais específicos. Amniocentese, entre outros exames. Lembrando que é extremamente importante. E por último, o teste do cotonete, que eu vou avaliar a presença de uma bactéria específica ali em toda a região genital da mulher, em segmento conjunto com o obstetra. Esse exame vai ser solicitado e também avaliado pelo pediatra, lembrando daquele fator: principal causa de prematuridade, de trabalho de parto prematuro, processo infeccioso. E para fechar, quando que deve ser realizado esse pré-natal pediátrico? Bom, a Academia Americana de Pediatria preconiza que essa consulta deve ser realizada a partir de 30 semanas gestacionais. Por quê? Nessa parte, na formação fisiológica do bebê, a formação anatômica do bebê, eu já vou ter quase que a prevalência de todos os órgãos quase prontos. Então, eles não estarão anatomicamente completos, mas caso eu venha observar algum tipo de alteração, eu já posso pensar em outras respostas. Eu não posso deixar esse pré-natal tão próximo do termo, das 38 semanas, porque vai que eu tenho algum tipo de anomalia, algum tipo de alteração. Eu preciso pensar em todos os fatores, como local de nascimento, estrutura que esse bebê vai precisar, condições ideais de nascimento. Então, a partir de 30 semanas, essa avaliação já pode ser realizada. 1, 2, 3, depende muito da especificidade, caso o seu bebê tenha algum tipo de problema ou não. Normalmente, a gente acaba realizando 30 semanas e uma mais próxima do nascimento para a gente poder conversar
de particularidades, de definição de via obstétrica, que, como eu já falei, vai acontecer entre a família e o obstetra, para que ocorra tudo bem nesse dia tão especial da grande chegada do seu bebê. Bom, eu sempre falo aqui, sempre bato muito na tecla da importância da informação. Nesse dia da consulta do pré-natal pediátrico, a gente vai conversar também sobre o que é relevante de se levar, o que é necessário que você tenha naquele dia, né, na chegada do grande dia, porque às vezes é uma dúvida muito comum. Hoje a gente sabe que o tempo de internação preconizado pelo Ministério da Saúde no Brasil é no mínimo de 48 horas de internação. Então, o fato de você estar ali num ambiente completamente diferente ao seu também faz diferença nesse momento do grande dia. É até engraçado, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui é um local extremamente quente. Não é incomum as pessoas querem levar edredom, cobertor, travesseiro, meia, gorro, luva, enfim, isso não é necessário, né? Só que a pessoa leva por maldade? Não, ela não leva por ela não saber como funciona esse grande dia. Então isso também vai ser discutido na consulta de pré-natal pediátrico, o que realmente eu preciso levar, né? Sempre me perguntam, doutor, e a farmácia do bebê, né? O básico, a gente sabe que o que eu vou ter que realmente levar ali vai ser algodão, gaze, álcool, pomada de assadura e bastante fralda, porque a gente sabe que o nosso pequeno príncipe ali vai fazer o serviço dele de trocas de fralda ao longo do dia várias vezes. Então, nessa consulta eu também vou avaliar o que eu tenho que levar nesse grande dia, qual o meu tempo de permanência esperado ali, né? Por que 48 horas? Lembrar que existe um teste, né? O teste do coraçãozinho, que só é feito após 24 horas de vida. Então, são pequenos detalhes que talvez as pessoas não saibam. Então, nessa consulta de pré-natal, todos esses detalhes vão ser dissecados, né? Quais os testes o meu filho vai fazer durante essa internação? O que o pediatra vai avaliar durante essa internação? Então vamos lá, o que esse pediatra vai avaliar? O aleitamento materno, as condições de pega, os testes em si, né, como eu já citei, o teste do coração, o teste do ouvido, de emissões otoacústicas, e o teste do pezinho, que todo mundo pergunta, não vai ser realizado naquele momento, porque o ideal do tempo de realização desse teste é do 3º ao 5º dia de vida. Lembra, a gente não falou 48 horas? Por que o tempo ideal é esse? Porque eu preciso do leite materno estar maduro, então isso só vai acontecer um pouco mais para frente. Então olha a importância aí dessa consulta de pré-natal. A informação chegando aí, porque a mãe está lá, e agora, o que vão fazer com meu filho? Não sei o que está acontecendo. E levaram meu filho, e vai tomar banho, e não vai tomar banho. Até mesmo banho, uma dúvida comum, né? Seu filho deve tomar normalmente um banho ao dia. Ele vai ser pesado diariamente. Isso é obrigação do pediatra checar. Por quê? Porque ele vai perder peso. Ah, doutor, bebê, muito comum, nasce inchado, né? Não, se ele não for um doente, não. Por que perde peso? Calor, frio, xixi, cocô, vó mexendo, são perdas calóricas para o bebê. Então ali o bebê vai estar aprendendo esse novo aporte nutricional e com isso ele perde peso. Claro que uma perda de peso fisiológica. Então o seu pediatra nessa consulta de pré-natal também vai te explicar como vai acontecer essa perda de peso, quais os fatores influenciam, né? Tá vendo como não é somente uma gestação de alto risco que precisa dessa consulta? Tudo que eu estou dizendo aqui, em momento algum eu citei doenças ou problemas ou prematuridade, enfim. É extremamente importante que esse segmento também ocorra. Então, o que vai ser levado? Quanto tempo vai ficar? Quais testes vão ser feitos? Como esses testes vão ser feitos? Por que esses testes serão feitos? Farão parte da sua consulta de pré-natal pediátrico. Percebeu o tamanho e a quantidade de informação que você está recebendo para o grande dia? Isso com certeza faz bastante diferença. Bom, e aí? O grande dia chegou. Algumas perguntas clássicas aí.
Primeira delas, como que eu vou saber que eu tenho que ir para a maternidade? Isso é muito importante, sem sombra de dúvida, né? Você já tem um acompanhamento obstétrico, isso é importante. Claro que você tem algum tipo de comunicação com o seu obstetra e você vai para a maternidade. Normalmente você vai ser avaliada e logo em seguida o seu pediatra vai estar presente ali, vai estar sendo comunicado ou pelo obstetra, ou pelo hospital, ou pela maternidade, dizendo que você foi avaliada e realmente o seu grande dia chegou. Isso é extremamente importante, né? Importante você conversar com o seu obstetra, né? Quais são os sinais, como é o aumento das contrações esperadas, o que são os pródromos, né? Os sinais do seu trabalho de parto. Isso é extremamente importante que você converse com o seu obstetra. Segunda pergunta, o que eu devo levar para a maternidade? Bom, vou dar um exemplo como funciona no nosso atendimento aqui de pré-natal pediátrico. A mãe recebe uma apostila praticamente, né, uma pastinha em que vão conter informações básicas durante todo esse tempo de internação. Então ali ela vai ter um checklist das coisas que ela deve levar para ela, um checklist do que ela deve levar para o bebê, o que é importante de medicamentos, né, a famosa farmacinha que já deve conter ali, nada demais e nada em excesso. Então perceba a importância dessa qualidade de informação, você já ter isso antemão para que não chegue lá com cobertores, edredons, enfim, que você não perca seu tempo acumulando coisas que realmente não serão necessárias durante seu tempo de internação. Terceira pergunta, quanto tempo essa criança vai ficar no hospital? Bom, é importante a gente lembrar que isso não é uma conduta do pediatra. Como assim? É uma normativa do Ministério da Saúde em que o tempo de internação mínimo do bebê é de 48 horas. Por quê? Durante essas 48 horas, isso também contém na nossa apostila, o seu bebê vai fazer alguns testes. Então, por exemplo, o teste do coração, ele tem um tempo específico para ser feito, ele só pode ser realizado depois de 24 horas de vida. Então esse é o ponto. Dentre dessas 48 horas, vários outros quesitos serão avaliados pelo seu pediatra. O aleitamento, a perda de peso, o exame físico completo do seu bebê, se existe algum tipo de alteração, né? Pode aparecer alterações, sim, um exemplo é a icterícia precoce, né? O seu bebê começa a ficar amarelo. Então, o pediatra é o responsável em fazer esse segmento durante toda essa internação. Tudo normal, tudo tranquilo, normalmente essas altas acontecem após 48 horas de vida, o que é preconizado pelo nosso Ministério da Saúde. E quarta pergunta, clássica também, quando que o meu bebê precisa para UTI? Bom, essa avaliação se inicia logo ao sair da barriga da mãe, né? O pediatra que está ali responsável e entenda a importância e a obrigatoriedade da presença do pediatra, nenhum outro profissional substitui a presença do pediatra na sala de parto, isso é muito importante. E claro que em gestações de alto risco, é aconselhável que esse pediatra seja neonatologista, ou seja, especialista naquele tipo de bebê que está por nascer, isso é muito importante. Então, essa avaliação inicial é feita logo ao nascimento. Por que é tão importante? Lembrar que as manobras de reanimação em que os profissionais devem ser capacitados, né? É o mínimo que uma pessoa faz, sala de parto, ela ser capacitada em reanimação neonatal, né? São cursos específicos disso, reanimação neonatal de prematuro, reanimação neonatal de bebês de termo, né? E durante essa reanimação neonatal, as medidas e atitudes são pontuais e protocoladas. O que quer dizer isso? Eu tenho avaliações específicas a cada 30 segundos, para vocês entenderem o quão importante a pessoa que está ali para fazer a sua sala de parto deve estar capacitada
e treinada para salvar a vida do seu filho. Nós falamos quanto? 30 segundos. O Golden Minute, o seu bebê, caso ele não esteja respirando com algumas intercorrências, ele já vai estar entubado. Então percebam o quão é importante você ter um profissional capacitado ali do lado. Então, quando que o meu bebê vai para a UTI? Quando ele tem algum tipo de intercorrência, quando ele não tem um peso específico para que eu possa deixar ele junto da mãe. Isso também é conversado durante a consulta de pré-natal. Então percebam, intercorrências podem acontecer? Sim. Bebês de termo também têm intercorrências? Sim. E tudo isso é avaliado onde? No seu pré-natal pediátrico. Vai ser avaliado quais as chances desse meu bebê ter um desfecho logo após o nascimento diferente do normal, podendo assim também ser encaminhado para a UTI. Perceberam a diferença? Bom pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, serviu aí para você que é gestante, que conhece uma gestante, peço aí para você curtir, peço aí para você divulgar nos grupos de mães, enfim. O que a gente trabalha aqui é informação de qualidade baseada em evidência científica. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, agradeço demais a sua atenção, fique com Deus, até mais. Dicas também de vídeos podem me mandar que a gente vai produzir aqui, sempre o melhor para vocês. Beleza? Até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau.